Bom dia! E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a tia Milka Klein, tá? É a professora da Escola Alternativa, professora do 4º ano único, tá certo? Do capítulo 8 da parte 2. O que queremos abordar nesses capítulos aqui? Vamos abordar a segunda parte, onde falaremos sobre a Carta do Descobrimento, o encontro de diferentes culturas e também a seção mais atitude, que é a autonomia. Muito bem, então a tia, com muito amor e carinho, pede que vocês estejam no ambiente calmo, tranquilo, agradável, confortável e com todo o seu material didático, tá certo? Então a tia Milka vai mandar muitos beijos e informar que tá morrendo de saudade. Tá bom? E a gente se vê na aula Meet. A gente vai fazer a segunda parte, né? Fazer a leitura da segunda parte, que fala sobre a expedição de Cabral. É incrível falar sobre a expedição de Cabral. Ele fala o seguinte, então a tia vai fazer a leitura, vai fazer a explicação e vocês vão acompanhar com ela, tá certo assim? A expedição de Cabral. Ele fala o seguinte, em 1500, Pedro Álvares Cabral, navegador português, liderou uma expedição. Aí a gente vem aqui para o texto e volta. O que é expedição? Conjunto de pessoas que viaja para determinado território, tá certo? Então, a pessoa que viaja para outro território, tá? Então, vamos lá. Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, foi fazer uma expedição que era paga pelo rei de Portugal, que tinha como objetivo chegar às Índias, tá? Aí a gente já sabe tudo isso. Por que eles queriam chegar às Índias? Obter as especiarias, né? Para obter o quê? Riquezas. Essa expedição contou com 13 navios e era formada por cerca de 1.500 pessoas, dentre as quais estavam padres, soldados, navegadores e comerciantes. Então, tínhamos todos ali, né? O grupo saiu de Portugal no dia 9 de março de 1500, 9 de março. Mas, em vez de chegarem às Índias, os portugueses atracaram no sul da Bahia, em 22 de abril do mesmo ano. Então, 22 de abril. Tinha mais descobrimento do Brasil, né? Dia 21. Gente, o Brasil foi visto dia 21. Quando eles conseguiram tocar o solo do Brasil, foi no dia 22, tá certo? Eles atracaram, desceram lá, foram andando. O que é atracaram? Aproximaram ou encostaram uma embarcação em terra firme. Olha que interessante, ao lado aqui, a gente tem a ilustração de uma dessas embarcações que fizeram parte da expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. Um cascudo não faz mal? Então vamos lá, amores. Então é bem interessante como eram as caravelas deles. Continuando aqui, a gente tem o seguinte. Veja o trajeto da expedição de Cabral no mapa reproduzido a seguir. Gente, é bem interessante essa questão, porque temos um texto que ele vai dar complemento a tudo isso que está sendo mostrado aqui. Quando chegaram ao atual território brasileiro, os navegantes avistaram Monte Pascoal. Depois, o território foi chamado de Ilha de Vera Cruz e mais tarde a Terra de Santa Cruz. O nome Brasil somente apareceu em registros em 1503, por causa da extração do pau-brasil, que era uma árvore nativa do Brasil. O que? Perdoem. O que é nativa, tia? Própria do lugar onde nasce. Nativo. Vamos lá. Então, é bem interessante a gente observar que o Brasil recebeu vários nomes. Monte Pascoal, tá? Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, tá? Até chegar ao nome do Brasil, que é em homenagem ao pau-brasil. Tá certo assim? Que é uma árvore nativa nossa. É uma árvore que ela tem uma pigmentação vermelha. Então, é interessantíssima para atingir as roupas, né? E a madeira também é excelente. Então, vamos lá. Então, o que ele faz? Saíram de Lisboa, Pedro Álvares Cabral. O que eles deveriam ter feito é o seguinte,
Deixa eu mudar a coloração aqui. Então, eles saíram de Lisboa. Eles deveriam chegar às Índias, na Ásia. O que eles iam fazer? Eles iam procurar uma nova rota nesse percurso. O que significa? Eles iam se afastar do litoral e dar o contorno em toda a África, até chegar às Índias. Só que não foi isso que eles fizeram. O que acontece? Pedro Álvares Cabral se afastou e não percebeu. Ele acreditou que ele fez o percurso ao contrário. É como se ele achou que ele tivesse feito isso, ó. E conseguido chegar às Índias com mais agilidade. Então, eles achavam que deram a volta. E, na verdade, não foi isso, Pedro Álvares Cabral. Você simplesmente se afastou demais da costa e acabou encontrando outra área litorânea, do lado oposto. E aí, a gente chega, né, aí em Porto Seguro. Na Bahia. A Carta do Descobrimento. Gente, que maravilha isso. Quando os portugueses chegaram aos novos territórios, costumavam descrevê-los para o rei por meio de cartas. Era o meio de comunicação. Então, eles tinham que escrever por meio de carta para que o rei soubesse o que estava acontecendo. Na viagem de Pedro Álvares Cabral, havia um escrivão português chamado Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Era um escrivão que detalhou as características das terras onde eles chegaram e os seus habitantes para Dom Manuel, rei de Portugal. Essa carta é o primeiro registro escrito sobre o território brasileiro. Hoje em dia, ela se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, na cidade de Lisboa, em Portugal. Por seu valor histórico, o documento está conservado em um cofre e é exposto ao público apenas em ocasiões especiais. Ô tia, mas se é o descobrimento do Brasil, por que está lá em Portugal? Porque quem fez a carta foram portugueses. Não foram feitos pelos brasileiros, pelos nossos nativos. Então é direito deles ficarem com a carta. Gente, uma carta que foi escrita em 1500, foi escrita em 1500. A gente já está no ano de 2020. Eita, perdoe. Em 2020. Chega uma questão aí que é para ser absurdo, não é isso? Vou deixar vocês nesse momento tranquilo para realizar essa atividade aqui da página 42, viu? É bem simplesinha. Para o vídeo, faz a atividade e volta para a tia. Tudo bem assim? O encontro de diferentes culturas. Quando os europeus chegaram às atuais terras brasileiras e tiveram os primeiros contatos com os povos nativos, eles estranharam as crenças, as línguas faladas e as formas de conhecer o mundo dos povos indígenas. Os indígenas, por sua vez, estranharam as enormes embarcações, as vestimentas, a fala, as armas de fogo e os enfeites que os portugueses traziam. Então, era diferente a cultura, muito diferente. Então, tanto os portugueses estranharam o jeito dos nativos, quanto os nativos estranharam o jeito dos indígenas. É bem interessante. Então, que os nativos olhavam para os portugueses e diziam: ah, que estranho, a crença dele é diferente, a língua falada é diferente, a forma de conhecer é diferente. Os indígenas, os nativos, né? Os indígenas, por sua vez, estranharam as enormes embarcações, as vestimentas, a fala, as armas de fogo, os enfeites que os portugueses traziam. Então, aí a gente tem dois pontos importantes. A gente vai lembrar que os portugueses vieram, nessa primeira etapa aqui, e acharam estranho tudo isso que tinham com os povos indígenas. Quando a gente fala dos povos indígenas, que eles achavam
os povos indígenas acharam estranho o jeito que os portugueses se ornamentavam, se vestiam. Então, olha que diferença, tia. Os portugueses olhavam para o indígena e via que eles tinham crenças diferentes, que a língua era diferente, que a forma de conhecer o ambiente, a natureza era diferente deles. Achavam estranho. Os índios olharam para os portugueses e acharam estranho as embarcações, as roupas, o jeito de falar, o ato de ter as armas de fogo diferentes, as armas de fogo, né? Eles terem enfeites, tudo isso foi diferente. Eles também estranharam. A gente tem a imagem aí, uma das mais belas imagens. Trabalho aqui sobre esse encontro de terras, tá? Esse encontro de diferentes culturas. Com carinho, a gente vai dar uma continuação e a gente vai até falar um pouquinho sobre esses grupos de colonizadores. Tia, eles não eram bonzinhos, não? Eram. Vamos ver, né? Vamos lá. Inicialmente, os portugueses realizavam trocas com os indígenas para conseguir extrair e transformar e transportar o pau-brasil. Gente, eles realizavam trocas. Os portugueses davam coisas para os indígenas e os indígenas trabalhavam para eles, para ganhar tudo isso. Ou os portugueses davam coisas para eles e os indígenas do que tinha dava para eles em troca. Trocavam a mercadoria pela outra. Gente, isso é tão interessante. Agora, os portugueses lucraram muito com essas trocas, tá? Com esses escambos, tá? A gente chama de escambo, que é a troca de um produto por outro produto, onde há uma perda, tá certo? Não é uma troca justa, é uma troca onde há perdas, tá? No escambo. Então, aí a gente tem como, assim, tia? Olha o que é que os portugueses trocavam. Enquanto os povos nativos forneciam a madeira, recebiam tecidos, facas, espelhos e objetos de pouco valor para os portugueses, né? Como os nativos não possuíam esses objetos, davam-lhe um outro valor. Então, interessante. Eles faziam as trocas comerciais. Então, eles colocavam os nativos para extrair e transportar. Deixa eu anotar aqui, marcar aqui, gente, para vocês grifarem para vocês também. Então, o que acontecia? Os portugueses faziam o quê? Colocavam os indígenas, deixa eu botar mais para baixo, para conseguir extrair e transportar o pau-brasil, ok? O que é que eles ganhavam em troca? Tá? Eles recebiam tecidos, facas, espelhos e objetos de pouco valor. Gente, chega a ser absurdo, né? Mas para o índio, aquilo tinha um valor incrivelmente alto. Por quê? Porque não era cultural deles, tá? Mas a gente sabe muito bem que é uma troca assim absurdamente diferente, né? Vamos lá. Com o passar do tempo, os portugueses passaram a dominar o território, a escravizar os indígenas e a ignorar as culturas e os costumes desses povos. É bem complicado a gente trabalhar e destacar, assim, falar sobre esse assunto. Por quê? Porque os portugueses, eles não vieram apresentar a cultura deles somente. Dizer, olha, assim a gente faz desse jeito. Eles vieram dominar o território. É de vocês? A gente sabe que os indígenas não se sentem donos da terra. Eles falaram, não, não é nosso. Vivemos aqui. Quem é aqui é dono é a mãe natureza. Os portugueses, opa, então a gente vai tomar partido disso aqui. Vamos tomar conta disso. Então, os portugueses, achando que são donos, eles queriam obrigar quem vivia nesse território a respeitar os seus hábitos e costumes. E isso vale para tudo, tá? Então, eles queriam escravizar os índios, tá? Quando ele fala de ignorar as culturas, queriam mudar as culturas dele. Então, não queria que eles tivessem mais as culturas pagãs, os cultos, as danças, as festas, os jeitos de se vestir. Eles queriam que mudasse tudo para ser de acordo com o que eles acham que é correto. Lembra? Eles estão impondo algo. Nem se a gente pode dizer que é correto ou não,
porque o ato de você impor já é incorreto. Muitos indígenas morreram por causa desse contato inicial. A gripe, a varíola, doenças que não existiam na América foram trazidas pelos colonizadores. Então, além disso tudo, os nossos nativos nunca tiveram contato com doenças. Então, sendo assim, eles não tinham um sistema imunológico pronto contra essas doenças. Então, quando esses portugueses doentes chegavam perto dos índios, transmitiam, os índios não tinham anticorpos, acabavam falecendo. Então, muitos morreram dessas doenças, tá certo? E lembrando, quem trazia os colonizadores? Quem são colonizadores? Pessoas de um país que vão habitar, explorar ou administrar outra região. Então, esses colonizadores acabavam causando a morte de muitos nativos. Dessa maneira, a chegada dos portugueses ao Brasil mudou completamente a vida dos povos indígenas, tá? Mudou totalmente. Então, chegou aqui, escravidão, tentativa de escravizar, ignorar a cultura, as tradições, os costumes, a língua, impor os seus próprios costumes. Os portugueses fizeram isso contra eles, transmitiram doenças, muitos deles morreram com tudo isso. Então, é algo a se pensar se realmente os nossos índios brasileiros não merecem seu território, seu ambiente para viver longe, sossegado e do jeito que eles acham que deve ser, né? A gente tem a sessão Mais Atitude aqui, gente. Adoro a sessão Mais Atitude. Na Mais Atitude. O que a gente vai trabalhar aqui, meus amores? A autonomia, tá? A área da autonomia. O que a tia quer que vocês prestem atenção? Ele fala, a gente está aqui, né, na imagem bem ampliada, né? Ele vai falar assim, ó, como você viu, desde o mês passado é comum que diferentes povos troquem mercadorias para realizar o escambo, tá? E hoje em dia, será que isso ainda acontece? Nem todo mundo sabe, mas atualmente, em alguns lugares do Brasil, as pessoas trocam seus produtos por outros. É isso que você vai fazer agora com seus amigos, seus colegas, né? Seguindo as orientações a seguir. Aí a gente vai explicar bem direitinho por quê. Nesse período de pandemia, infelizmente agora a gente não tem como realizar essa atividade. Por quê? Porque eu preciso aglomerar vocês em uma determinada região para que vocês consigam, né, num local, para que vocês consigam realizar a feira de trocas. Então, nesse momento, a gente não vai poder realizar a feira de trocas, tá certo? Assim, quando a gente retornar às aulas, sair dessas aulas remotas e retornar às aulas no nosso dia a dia, aí sim, aí o que vamos fazer com todo amor e carinho? Aí a gente vai fazer essa área aqui, na seção Mais Atitude, tá certo assim? A tia até pede desculpa, mas realmente fazer trocas virtuais não tem como. Eu tenho que ter o produto para a gente fazer efetivar essas trocas. A gente vai trocar justamente produtos que foram usados por nós, tá certo assim? Olha que interessante. Eu vou pausar. Vocês vão realizar as atividades referentes às páginas 46 e 47 também, tá certo? Com muito amor, muito carinho, a tia Milka vai fazer o quê? Vai dar o tempo, vocês pausam, fazem a atividade e volta, tá certo assim? Beijo. Bom, terminou de verdade? Conseguiu tudo? Fez direitinho? Bom, então a tia aqui vai se despedir. Cadê meu coraçãozinho? Vai se despedir com amor, com carinho e vai desejar a vocês bons estudos, meus queridos, tá? E a gente vê na aula via Meet, tá bom? Beijão da tia. Bye, bye.